Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós tivemos uma semana luterana bastante bonita, com bastante conteúdo, com bastante material, com bastante aprendizado, mas também tivemos o findar da semana luterana com uma live de canções também muito bem apresentadas, onde podemos também participar juntos. Agora, para o dia de hoje, dia de Todos os Santos e também para o dia de Finados, queremos lembrar também da morte, mas não somente da morte, mas principalmente da vitória, da vida sobre a morte, ou seja, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudá-los e saudá-las com uma palavra bíblica de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Como dizem as Sagradas Escrituras, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor, esta dura para todo sempre. Palavra com certeza muito significativa também para esse dia de Finados, onde nós ainda recordamos, às vezes com tristeza, mas também com saudades de entes queridos, familiares, amigos que já partiram e que nos deixaram, de fato, em saudades. Eu quero trazer também uma palavra de Isaías, capítulo 51, versículos 12a, que diz assim: como dizem as Sagradas Escrituras, eu sou aquele que vos consola, diz o Senhor. Eu sou aquele que vos consola, diz o Senhor. Deixemo-nos consolar pela palavra de Deus. Deixemo-nos consolar pelo Espírito Santo. Deixemo-nos consolar uns pelos outros. E assim também levaremos a nossa vida com esperança, com fé e confiança no Senhor da salvação. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Eu convido para nós cantarmos agora do livro de canto o hino número 3, Deus Trino. Número 3, Deus Trino. Cantemos.
Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, nós queremos agora também ouvir a palavra bíblica para esse dia de Todos os Santos, também dia de Finados, uma palavra do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 11. Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 11, que hoje então será feita pela Maria Conceição, da comunidade Trindade de Mariluz. E logo após então a leitura desta palavra, nós também queremos cantar juntos do livro de canto hino 581, Deus sempre me ama. 581, Deus sempre me ama. Sou Maria Conceição, da comunidade Trindade de Mariluz. Passo a ler a leitura bíblica para o nosso culto de hoje, que está em Isaías 40, 6 ao 11. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como a flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo, cheio de força. Com seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória e ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós nesse feriadão de finados, mas também em todos os nossos dias. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, como eu disse já nas palavras de saudação, nós celebramos na semana passada a Semana Luterana e hoje queremos também guardar um tempo para refletirmos sobre
dia de finados. Parece coincidência a reforma e finados estarem tão próximos. Às vezes, criando um grande feriadão em muitas cidades. Mas, na verdade, isso não é coincidência. Lutero justamente afixou as 95 teses, as 95 defesas das Escrituras na igreja de Wittenberg, justamente por ocasião do dia de finados, na perspectiva de que todas as pessoas que viessem ao cemitério, à igreja, pudessem ali também então ver e assim se identificar e assim também levar esse protesto também adiante. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós vivemos um ano bastante estranho. Um ano que nos cerca com bastante preocupações, com bastante incertezas, mas também que nos faz refletir muito sobre a Covid-19, as suas consequências, principalmente nos faz lembrar da morte. Nós ouvimos cada vez que ligamos o noticioso que centenas e milhares de pessoas já morreram em consequência desta pandemia. Parece que o tema morte está em evidência, junto com o tema da pandemia e das consequências da pandemia também para a sociedade, também para o comércio. O texto de hoje ele começa com uma ordem bastante simples. O texto nos diz: anunciem a mensagem. Parece uma boa nova da vinda do Salvador. Vocês lembram nos textos também de Natal, onde o anjo anuncia a boa nova da vinda do Salvador? Parece que aqui nesse texto também, através do profeta Isaías, somos exortados a anunciar uma mensagem. Qual seria esta mensagem que o profeta quer que a seu tempo se anuncie? Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força dele é como a flor do mato. A erva seca, as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus dura para sempre. Esse é o anúncio que o profeta também tem a incumbência de fazer. E também é o anúncio que nós podemos ouvir e acompanhar para o dia de hoje. Sim, nós somos de fato como uma erva do campo. Um dia nós nascemos, alguns conseguem viver uma infância, a juventude, adultos, até chegar a envelhecer. Mas depois vem a morte. É uma notícia, talvez, de alerta. Não uma notícia de temor, de forma nenhuma. Mas uma notícia que nos ajuda também a refletir e a pensar sobre a nossa vida. Sobre quão curta é o ciclo de uma vida. E sobre quanto tempo muitas vezes nós perdemos também com coisas que não têm sentido, que não nos fazem sermos aquela erva cheirosa do campo, que nos não fazem ser aquela erva florescida do campo que faz o campo ficar bonito. Sim, é um alerta para que valorizemos cada ciclo de nossa vida, que um dia nós também haveremos de morrer. Mas a palavra de Isaías 40, capítulo 6,
versículos 6 a 11, não é somente um alerta, mas também uma boa nova. Assim como eu falei também do anjo, lá no nascimento da vinda do Salvador. Assim aqui também é uma boa nova. Mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Quer dizer que se nós somos frágeis, se nós facilmente caímos e murchamos diante das intempéries da vida, a palavra de Deus, ela dura para sempre. Ela permanece firme. Ela permanece presente e viva em nós. A palavra de Deus nunca seca, não passa, não morre. O texto que segue nos consolando e nos diz que devemos anunciar boas notícias, conforme o versículo 9 e 10. O seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória. E ele traz consigo o povo que ele salvou. Sim. Essa é uma palavra, então, de boa nova. Também para lembrarmos do nascimento do Salvador. Mas também para lembrarmos que ele veio justamente para que a morte não seja o último estágio do nosso ser. Queremos lembrar hoje também da história da salvação, onde Deus entregou seu Filho na cruz para nos salvar, para nos dar a salvação. Quero compartilhar uma experiência em família, de família, onde que um dia, junto com os sobrinhos, fomos ao cemitério evangélico de Porto Alegre e quando entramos lá nós nos damos conta que tinha uma sobrinha neta conosco, de em torno de 5 anos, 6, quem sabe, e que talvez ela nunca tivesse ido a um cemitério. E tentando então entender e tentando dar uma explicação para ela, se começou com uma pergunta: fulana, o que você está vendo? Onde nós estamos? E a pequena disse: eu vejo Jesus. Está cheio de Jesus aqui. Vendo aquelas cruzes que estavam espalhadas, então, nas sepulturas. Talvez isso nos faça pensar e refletir também que a cruz é um símbolo de morte. Mas a cruz vazia também é um símbolo de vida, de ressurreição, de vitória da vida sobre a morte. Talvez poderíamos nos perguntar qual é o símbolo da morte. Talvez aqueles que assistem mais ficção possam dizer que o símbolo da morte é uma criatura vestida de preto com uma foice na mão. Esse não seria o anjo da morte? Não seria a forma da gente identificar o anjo da morte, mas não a morte em si. Nós temos como símbolo da morte, mas também da certeza da vida eterna, da ressurreição, a cruz. A cruz é o nosso grande símbolo. E toda vez que nós vimos qualquer imagem, mesmo que não seja para identificar uma igreja, ou identificar um cemitério, ou um templo, ou qualquer coisa assim, toda vez que nós vemos uma cruz, nós lembramos da morte, mas também da vida eterna. Às vezes vemos uma cruz na beira da estrada, e nós nos lembramos
e vamos com a mente até Jesus, o Salvador, aquele que venceu a morte através da salvação, da graça. O texto nosso continua nos orientando no versículo 11, como um pastor cuida das ovelhas. Sim, uma imagem tão bonita que sempre de novo aparece, e já aparece lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, do bom pastor que cuida das ovelhas, que dá a sua vida pelas ovelhas, que não deixa que nada aconteça para as suas ovelhas. Deus cuida de nós em vida, mas também em morte. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto faz se vivermos ou se morrermos, somos do Senhor. Essa palavra que Paulo nos diz em Romanos 14, versículo 8. Assim, tanto se vivermos como se morrermos, somos do Senhor. Talvez essas palavras nos tragam conforto. Quando nós lembramos agora, sim, todos da fragilidade também da nossa vida. Que nós somos como um sopro. Através do sopro de Deus, nós viemos à vida. E a partir do sopro de Deus, nós perdemos a vida. Você já teve a experiência de ver a vida se desfazer? É como se ali algo não visível, mas importante, simplesmente transforma uma vida num corpo morto. A vida e a vida eterna são presentes de Deus. A salvação é graça de Deus. E diante disso quero também exortá-los e motivá-los para que vivamos em confiança na graça de Deus. E que vivendo nessa confiança possamos também ter sinais e lançar sementes da boa erva em nossa volta. Confiemos a nossa partida e também a partida de nossos entes queridos nas mãos do Senhor. Porque Ele quer nos conduzir através da vida, através da morte, para junto de Deus, aquele que nos criou e aquele que nos resgatou gratuitamente por Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos devolve a salvação na presença de nosso Deus. Amém. Gratidão.
convidá-los também para termos um momento de oração. Nos colocamos diante do Senhor para orarmos. Senhor Deus da vida, nosso Pai Celestial, agradecemos-te pela ressurreição de Jesus Cristo, por meio de quem nos oferece a possibilidade de passarmos da morte para a vida. Agradecemos pela vida que nos dás, por cada oportunidade de viver deste teu amor. Somos eternamente gratos por nos manter vivos e nos dar a certeza da ressurreição. Amado Deus, intercedemos pelos enlutados e entristecidos, nossos irmãos, irmãs, parentes, amigos, vizinhos, que foram atingidos pela dor da separação causada pela morte, especialmente no presente ano. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para que possamos ser teus instrumentos de consolo, ânimo e paz, para animarmos e encorajarmos a todos os que ainda sofrem a dor, a saudade dos seus entes queridos. Deus do amor e da bondade, ajuda-nos a guardar as boas lembranças daqueles que já partiram desta vida e que sigamos seus bons exemplos de fé e de vida. Que teu amor continue entre nós e o teu Espírito Santo nos encha de sabedoria para que valorizemos cada momento da vida que é presente de tuas mãos. Senhor, Deus da vida, nosso Pai Celestial, concede a todos que ouvem a tua palavra da vida que confiem nas tuas promessas. Finalmente, Senhor, que sejamos encorajados a lutar por vida digna para todos neste mundo. Rogamos a Deus a todos que passam dificuldades. Rogamos por aqueles desempregados. Rogamos por aqueles com conflitos familiares. Rogamos também nesse tempo de eleições, para que também lideranças responsáveis e comprometidas possam ser eleitas. Tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, entregamos em tuas mãos, quando juntos oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram assim ainda receber a bênção que vem de nosso Deus. Que Deus, fonte da vida, abençoe teu viver em todas as estações da vida, primavera, verão, outono, inverno, na alegria, na festa, na tristeza, no luto, na saúde e na doença. Que Deus, fonte da vida, abençoe teu viver durante o dia, durante a noite, no brilho do sol, no cair da chuva, na escuridão das trevas, no iluminar das estrelas e da lua. Que Deus, fonte da vida, abençoe teu viver, dando-te prazer e alegria naquilo que fazes. Que Deus, fonte da vida, abençoe teu viver, no descanso, no lazer, para que sejam curtidos como graça da eternidade. Que Deus, fonte da vida, abençoe teu viver, para que a tua vida seja plena, fonte de bênçãos, jorrando águas vivas sobre o chão que vieres a pisar. Fiquem na paz do Senhor e sirvam a Deus com alegria. Amém.
Desejo a todos vocês uma abençoada semana e que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos amparando e consolando também pela fé. Amém.